Que bom que você está seguindo aqui comigo na leitura da palavra e hoje eu quero mostrar para você a importância de fazer uma leitura mais atenta. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Logo depois da vinheta, a gente começa. Na aula anterior, eu quis mostrar para você, de uma forma mais livre, que a leitura bíblica é intuitiva. Você aprende a nadar nadando. Você aprende a ler lendo, seguindo os passos que eu dei. Pois é, deixa eu me apresentar, eu sou Adriana Pacheco, pastora e psicóloga, e eu quero aprofundar esse tema contigo para que você saia da angústia de continuar lendo a Bíblia ou ter parado de ler e nunca entender aquilo que Deus tem como vontade boa, perfeita e agradável para você. E eu já quero te convidar a se inscrever no meu canal para que você tenha mais conteúdos como esse que vão destravar a sua vida. Então, se inscreve e ativa as notificações. Hoje eu quero mostrar uma leitura mais atenta. A gente vai aprofundar um pouco mais. Por que eu quis mostrar uma leitura intuitiva? Porque às vezes você está aí travada achando que precisa de muitos recursos para começar a ler a Bíblia e por causa das suas tentativas frustradas você parou. Mas hoje a gente vai ver que tem sim como se aprofundar. Além de você começar a ler, agora nós vamos ter um método aqui para você se aprofundar. Lembrando sempre que a gente sempre começa orando, separando um tempo, tendo caderno e caneta à mão para fazer todo esse processo. Hoje eu vou mostrar essa maneira de você ler, levando em consideração tudo que fizemos até agora. Nós paramos ontem no versículo 13 de Marcos 1. Hoje nós vamos começar Marcos 1, 14 e vamos ler até o verso 20. Hoje eu estou usando essa versão, porque é o que eu falei para você, a que eu gosto mais, a NAA. Ela tem palavras mais simples. Ontem eu quis mostrar para você uma outra forma de leitura, uma Bíblia que tem outros recursos, mas hoje eu quero mostrar o que a gente precisa fazer quando lê a palavra. Você precisa se fazer perguntas. Quem? O que? Quando? Palavras que aparecem repetidas. Por que elas estão ali no texto? O que o texto quer mostrar? O Evangelho de João, você viu que a tentação de Jesus foi relatada em 2 versículos apenas. Se você quiser saber os detalhes de como é a tentação de Jesus, você tem que ir aos outros evangelhos, que eles relatam com maior profundidade o que Jesus passou enquanto estava sendo tentado. Então, essa já é uma outra coisa que você pode saber. Poxa, falou aqui da tentação de Jesus, mas foi tão pouquinho, foram 2 versículos que foram resumidos. Tem em algum outro lugar? Tem. Os outros evangelhos narram isso. Você foi esclarecida no começo de que o evangelho de Marcos ele é mais resumido mesmo, algumas coisas ele não relata com tantos detalhes como, por exemplo, Lucas. O evangelho de Lucas é um evangelho com muitos detalhes, até por causa da característica de Lucas. Muitos dizem que por ele ser um médico, ele relatava as coisas com muito mais detalhes. Aqui a gente tem um evangelho mais resumido, tudo isso eu falei na aula anterior. Então vamos começar a ler para a gente fazer as perguntas aqui. Na leitura mais atenta, você lê devagar, você volta, faz as perguntas. É uma leitura com atenção. Você está vendo que eu estou aqui te mostrando a primeira forma para quem tem dificuldade de ter contato para se aprofundar, ok? Eu acredito que o Espírito vai agir, já vai te trazer revelação, mas você vê que eu estou mostrando um método para que você não se perca na hora de fazer. Dito isso, vamos lá. Marcos 1, 14 a 20. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então, esse texto aqui está mostrando justamente o começo do ministério de Jesus na Galileia e ele chamando os primeiros discípulos para caminhar com ele. Mas o texto começa falando justamente o quê? Depois de João ter sido preso, então João foi preso, o que abriu o caminho para Jesus. Ele teve um episódio, isso aqui passa um tempo, tá, gente? Não foi de imediato. É o que eu falei. Marcos está resumindo. Então, quando João foi preso, Jesus começou a pregar o evangelho e ele dizia: o tempo está cumprido. O que ele está querendo dizer? Chegou o tempo. Então, são essas perguntas. Espera aí, o que Jesus quer dizer com isso? O tempo está cumprido? Chegou o tempo, ele veio à Terra. O tempo de Jesus estar aqui entre nós chegou. E o reino de Deus está próximo. Por que ele está falando isso? Porque ele vai começar a pregar justamente essa mensagem de que o reino de Deus chegou e chegou como? Através do crer no arrependimento do homem e crer no evangelho. Então tem duas lições aqui se eu quero realmente andar com Jesus. Então eu estou fazendo perguntas. O que está querendo ensinar esse texto? Que Jesus veio em forma de homem, começou a pregar a mensagem do reino de Deus, o tempo dele estar aqui se cumpriu, ele vai começar a pregar para que através dessa mensagem sendo pregada e os homens chegando a esse entendimento de que precisa arrependimento e crer na mensagem que ele fala, no evangelho, nas boas notícias de quem é Jesus e a salvação, é que nós realmente começamos a trazer o reino de Deus aqui para a terra. Você está lendo, vamos supor que você ainda não tem esse conhecimento. O que você precisa entender? Essas perguntas. Peraí, quem é que foi preso? João. Ok, então tem um episódio aqui que quando João é preso, Jesus, é o mesmo momento que Jesus está começando o seu ministério. E ele traz uma mensagem do reino de Deus. Que mensagem ele traz? Creia, se arrependa e creia no evangelho. Então você precisa anotar. Qual é a mensagem do reino de Deus? Arrependimento e crer no evangelho. Ok? Você vai acumulando esse entendimento para as próximas leituras que você fizer, você já tem isso guardado no seu coração, tá? E aí depois ele fala, depois que ele começa a pregar, ele sai e começa a chamar os seus seguidores. E aí ele está junto ao mar da Galileia e ele vê dois irmãos, Simão e André. Simão, mais tarde, Jesus vai chamar de Pedro. Então, Pedro é irmão de André. Quem? Pedro é irmão de André. Você já está guardando quem foram os primeiros discípulos aí de Jesus. Jesus pregava para a multidão, mas ele tinha os seus 12, a sua equipe, da qual ele preparou com uma missão de que esse evangelho chegasse até os confins da terra. É para eles que lá no final dos evangelhos, em especial Mateus, você vai ver Jesus dando a ordem. Agora vocês têm que ir e pregar o evangelho até os confins da terra. Jesus começa a chamar. Eles estão lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus faz uma proposta para eles. Qual é a proposta? Deixar de ser pescador de peixe e começar a ser pescador de gente. Nossa, mas assim, de imediato, eles nem conheciam a Jesus? Aqui o texto está resumindo, mas Jesus já vinha espalhando a sua fama, começa a ministrar a palavra, a verdade. Quando ele chama os discípulos, ele já tem um reconhecimento
de ser mestre. O Evangelho de Marcos aqui não relata tudo isso, ok? Mas você está lendo e está entendendo que Jesus dá o início ao seu ministério, prega uma mensagem e chama os seus primeiros discípulos. Eles deixam o que estão fazendo e seguem a Jesus. Mais adiante ele viu Tiago e João, que são 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Tiago e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as redes, junto com o seu pai, e quando Jesus os chama, eles seguem a Jesus e deixam o pai no barco com os outros empregados, fazendo o que eles estavam fazendo juntos. É isso. Não tem mistério. Adriana, o que isso edifica a minha vida? Talvez alguns fatos históricos, a princípio, você não veja muito significado para a sua vida. Mas esse texto está mostrando a trajetória de Jesus, os passos que ele deu até chegar o evangelho a mim e a você. Então é importante você entender esse contexto para os próximos acontecimentos que virão, quando os discípulos estiverem andando com ele, as mensagens que Jesus propaga para eles e que eles começam a introjetar no coração, e você vai fazendo essa linha de raciocínio. O que é que você pode tirar aqui de uma mensagem para o seu dia como algo que acalenta o seu coração? Que o reino de Deus chegou e que Jesus tem uma única mensagem para você. E para você estar no reino de Deus, você precisa tão somente se arrepender e crer nesse evangelho. Mas eu já creio, Adriana, eu já me arrependi, eu já sou salva. Nós precisamos manter essa chama acesa e você pode já agradecer a Deus por essa mensagem ter chegado até você. Ok? Poucas linhas, já tirou um ensinamento, entendeu o que está acontecendo no contexto histórico, mas também teve uma palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento da sua fé de Jesus, que realmente veio à Terra, cumpriu o seu ministério e começa trazendo a mensagem do reino dos céus para nós através do arrependimento e fé naquilo que ele falou. É isso. Depois você ora, novamente agradecendo, você escreve aquilo que te chamou a atenção, faz as perguntas que são necessárias serem feitas. Se você tiver realmente curiosidade de entender um pouco mais, é o que eu falei. Antigamente eu pesquisava em livros, hoje você pode pesquisar na internet mais detalhes sobre o texto que você leu, inclusive o paralelo que ele tem em outros evangelhos que muitas vezes detalham ainda mais essa história que Marcos começou a contar. Ok? Hoje a gente fica por aqui. Eu te abençoo com revelação, com entendimento da palavra, para que cada vez mais você cresça nesse caminho. Amanhã a gente vai ver um pouquinho mais de como ler a palavra de Deus.